Bem-vindos a mais um Claramente. Eu hoje quero trazer para você algumas informações sobre insegurança emocional. Todos podemos sentir, às vezes, algum nível de insegurança. Isso é normal. O que precisa de intervenção e cuidado é quando a sensação de insegurança começa a predominar na sua vida e em seus relacionamentos, na família, no trabalho, na vida social em geral. Mas o que é insegurança emocional? Ela é um sentimento de inadequação, como se você não fosse bom ou capaz o suficiente para realizar uma tarefa. É um sentimento de incerteza. A insegurança produz ansiedade. Veja na pandemia, da Covid-19. O pior era a insegurança sobre ser ou não ser infectado. A insegurança produz angústia e medo. A insegurança emocional pode aparecer em todas as áreas da vida e surgir de uma variedade de causas. Ela pode ser produzida por um evento traumático na família, na escola, no trabalho, na sua comunidade religiosa, na vizinhança onde você mora, ou pode aparecer por causa de uma doença aguda, complicada que te atinge. A insegurança emocional acontece em pessoas que desde sempre se sentem incapazes, depreciadas, desvalorizadas. Alguns indivíduos são mais melancólicos, irritadiços desde crianças e não aprenderam a superar isso. Com esse perfil mais sofrido de personalidade, eles podem se sentir mais inseguros na vida. Pessoas que sofreram abusos na infância podem crescer e chegar na vida adulta com algum grau de insegurança pessoal. Por exemplo, se uma criança foi muito criticada e atacada verbalmente pelo pai ou pela mãe ou pelos dois, ela pode ter desenvolvido uma sensação interna em sua mente de não ser alguém digno de respeito, de ser querida. Se sente rejeitada e, com isso, insegura. Daí chega na vida adulta com essa sensação de insegurança e possivelmente poderá manter relacionamentos tóxicos nos quais existe um reforço da emoção de insegurança. Algumas dessas pessoas desenvolvem uma timidez dolorida que prejudica às vezes seriamente os estudos e a vida profissional delas. Isso porque, se sentindo tímidas e inseguras, elas deixam de fazer coisas na vida estudantil e profissional que, se fossem feitas, produziria crescimento econômico e de experiência técnica. A insegurança pode levar à timidez e fazer com que a pessoa se isole da vida social. Também pode se manifestar como comportamentos que compensam e mascaram sentimentos de baixa autoestima, como agressão, arrogância e a necessidade de dominar os outros. Muitos homens machões ou mulheres poderosas se sentem, no fundo, inseguros, inseguras e manifestam no exterior o que não existe no interior delas. Existem tipos diferentes de insegurança emocional. Em muitas áreas da vida podemos nos sentir inseguros e em algumas delas a sensação de insegurança pode ser mais frequente. O mais comum tipo de insegurança emocional acontece nos relacionamentos. Crianças podem ter o que chamamos de ansiedade de separação, que é uma forte insegurança que as leva a grudar no pai ou na mãe ou em ambos. Alguns cresceram com a sensação de insegurança no lar e chegam na vida adulta com forte necessidade de se apegarem a alguém. Alguns se agarram ao cônjuge não tanto por causa de um amor maduro, mas por causa da insegurança emocional trazida do passado para a vida matrimonial. Quando uma criança vive num ambiente familiar em que ela não se sente unida aos pais, porque esses pais não estão disponíveis afetivamente para ela, a insegurança emocional se desenvolve e dará origem a transtornos na vida mais tarde, como crise de pânico, depressão, fobias, dependência química, entre outros problemas. A insegurança de relacionamento não precisa começar na infância.
Ela pode surgir sempre que uma experiência na vida adulta prejudique a segurança de alguém em seus relacionamentos mais próximos. Por exemplo, num caso de infidelidade conjugal, o cônjuge traído pode, a partir daí, se sentir inseguro sobre confiar nas pessoas. E não é fácil reconstruir a confiança em casos de traição no casamento. Não é algo que se consegue rapidamente porque depende de vários fatores. Outro tipo de insegurança é a que pode acontecer no trabalho e surge quando você está preocupado com a continuidade do seu emprego ou com a continuação de benefícios associados ao emprego. Essa insegurança profissional pode ser desencadeada pela ansiedade sobre o seu próprio desempenho no trabalho ou ansiedade por fatores além do seu controle, como a economia, as tendências do mercado, conflitos por atitudes abusivas de chefes, inveja de colegas ou perigo de reestruturação ou fracasso da empresa. Uma outra causa comum de insegurança emocional tem a ver com a imagem corporal. Muitas pessoas se sentem inseguras sobre a sua aparência física e questionam se estão à altura de modelos divulgados perversamente na mídia. A beleza física ou estética não quer dizer saúde do corpo. Outro tipo encontrado de insegurança envolve a maneira como uma pessoa se sente percebida por colegas, por amigos e até estranhos. Uma pessoa muito insegura terá mais dificuldades de interação social porque pode ter uma crença na sua mente de que ela não é devidamente aceita, o que pode ser algo só da mente dela e não da realidade. Isso pode chegar num nível em que o indivíduo desenvolve o que nós chamamos de fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é um medo exagerado de ser objeto de observação dos outros. Alguns traços de insegurança emocional são mais comuns. Um deles é a postura de defesa ou defensividade. Quando somos atacados por alguém explosivo, nos defendemos. Isso é uma resposta natural à autoproteção e não quer dizer que somos inseguros. A insegurança se manifesta na defensividade quando a pessoa se sente como alguém sem valor, depreciada. Ela não tem respeito por ela mesma. E ela pode ser tão insegura emocionalmente que não é capaz de ouvir os outros e aceitar críticas, mesmo sendo observações construtivas sobre ela. Um tipo de insegurança acontece quando a pessoa desenvolve ou devolve a culpa ou o erro que ela tem, para com o indivíduo que fez algum comentário legítimo sobre ela. Por exemplo, num diálogo entre um casal, marido e esposa, um dos dois pode fazer um comentário sobre o comportamento do outro, mostrando como machuca, e este outro pode não respeitar esse desabafo, não valorizar a colocação do outro e atacar o parceiro. Sempre o primeiro passo para a recuperação de algum sofrimento emocional é a pessoa reconhecer que ela tem aquele problema. Isso parece alguma coisa evidente, mas não é não. Tem muita gente com dificuldades emocionais que atrapalham os seus relacionamentos e que negam ter problemas. Então, reconhecer que você tem insegurança emocional é o primeiro passo para vencer isso. Em seguida, precisa de paciência porque esse estado de insegurança provavelmente vem de longa data e não será resolvido em 2 dias, 2 semanas ou 2 meses. Evite cultivar a ideia de que um remédio de farmácia é tudo o que você precisa para curar a sua insegurança emocional. Não é por aí. O caminho é aprender a observar onde surge a insegurança, como ela se manifesta na sua vida e tentar fazer as conexões entre sua sensação de insegurança atual e eventos de sua vida passada. O autoconhecimento é uma chave para vencer a insegurança emocional.
Se você se sente inseguro, insegura emocionalmente, comece a pensar em como você se trata, como se relaciona consigo mesmo, consigo mesma. Você se valoriza sem se exaltar? Você se trata bem? Você se respeita? Se perdoa? Luta para evitar se apegar demais aos outros? Valoriza o que as pessoas te dão em termos de atenção e afeto ou vive numa busca exagerada disso? Não se trate mal, não se deprecie porque você se sente inseguro ou insegura. Se a sua insegurança está prejudicando seriamente a sua vida estudantil e profissional, considere procurar uma ajuda psicológica. Por hoje é isso e até breve, se Deus quiser, espero você aqui. Muito obrigada, Dr. César, mais uma vez, e eu espero que você e eu possamos crescer nesse assunto e vencer as nossas dificuldades. Tá na hora do nosso boletim de saúde agora. Flávia Souza, bem-vinda. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Teru, e com você por aqui? Graças a Deus, tudo bem. Tô ansiosa para saber quais são as notícias de hoje. Bora então para o nosso boletim? Tá na hora do boletim de saúde. Vamos lá, a primeira notícia fala de cientistas das universidades federal e estadual do Rio de Janeiro evidenciaram possíveis danos cerebrais relacionados à Covid-19. A pesquisa foi realizada com pacientes que já tiveram a doença. Foi constatado alterações no cérebro, como inflamações, lesões e mudanças nas estruturas dos neurônios. Os pesquisadores alertaram que essas consequências podem afetar a memória, o raciocínio, a coordenação motora e as funções executivas. A descoberta reforça a importância de prevenir a infecção pelo coronavírus, especialmente em grupos de risco. Mesmo com a declaração da Organização Mundial da Saúde sobre o fim da pandemia, a doença ainda está em circulação. Ainda de acordo com a OMS, até o momento, mais de 4,5 milhões de pessoas morreram na pandemia. E só na semana passada, a doença tirou uma vida a cada 3 minutos. Essa estatística é um lembrete doloroso de que o vírus ainda está circulando e que precisamos manter nossos hábitos de prevenção. Ansiedade, depressão e outras questões psicológicas podem surgir e refletir também na nossa saúde física. Uma pesquisa americana destaca que pessoas com idades entre 20 e 30 anos com transtornos mentais têm uma probabilidade até 3 vezes maior de sofrer um ataque cardíaco ou derrame. O risco de eventos cardiovasculares foi especialmente elevado em pessoas com transtornos de ansiedade, que tiveram um aumento de 70% no risco em comparação com aqueles sem transtornos mentais. A adoção de hábitos saudáveis pode melhorar de forma significativa a saúde cardiovascular de qualquer pessoa, em especial as que sofrem com transtornos mentais. O estudo ainda sugere que os jovens com transtornos mentais façam sempre acompanhamento com médico especialista para monitorar e prevenir problemas futuros. E para encerrar, a gente traz aqui um estudo da Fiocruz que traz, na verdade, um alerta. Essa importante instituição de saúde brasileira está alertando para o retorno do tipo 3 do vírus da dengue no país. Esse tipo de vírus pode ser mais perigoso do que os outros tipos, porque pode levar a casos mais graves de dengue, como a forma hemorrágica. O retorno do tipo 3 é preocupante porque muitas pessoas podem não ter imunidade a esse tipo de vírus, já que ele não circula no Brasil desde 2010, ou seja, há mais de 13 anos. A Fiocruz pede que as autoridades de saúde fiquem atentas e tomem medidas para prevenir a propagação do vírus da dengue. É importante que a população também se mantenha atenta e adote medidas preventivas, como evitar acúmulo de água parada, utilizar repelentes e manter a higiene doméstica. Mesmo que os esforços para controlar a dengue tenham avançado nos últimos anos, a ameaça do soro tipo 3 deve ser levada a sério para evitar casos graves e óbitos. Esse foi o nosso boletim de hoje. Sexta-feira que vem tem mais. Teru. Tá certo, Flavinha, obrigada. Vem pra cá, Flávia, porque hoje tem risoto na bancada do Vida e Saúde. A gente vai te ensinar essa receita logo depois do intervalo. Olha que linda, Matheus, que colorida que ficou essa receita. E olha, risoto não vai ser difícil depois das dicas que a gente te ensina em seguida, logo depois do intervalo.